algumas Nossa, perguntas referente a esse projeto 744, para a gente tentar levar ao conhecimento da população de São Simão mais algumas informações. E temos certeza que o senhor pode nos ajudar a respeito disso. perfeito, à disposição. Quem está falando com o senhor é o Fábio Orlando, assessor de comunicação aqui da Câmara, e o Fabrício da rádio, né, que você deve conhecer já faz um tempo, né? Meu xará, né? Tudo bem? Quero cumprimentar a todos que posteriormente vai estar assistindo essa entrevista também. Nossos agradecimentos mais uma vez ao Fábio Orlando, que é o assessor de comunicação aqui da Câmara, e também a doutora Zeila, que é a procuradora aqui da Câmara Municipal, nesta manhã importante aí de quinta-feira, aonde falamos com o doutor Fabrício Lamas a respeito do projeto de lei número 744, que dispõe de tarifas básicas e cria as faixas de consumo de água e disciplina as tarifas de água e esgoto pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto do município de São Simão de Maís. Então, é um assunto que já se arrasta por muito tempo e neste momento que estamos vivendo, doutor, e já de cara já faço a primeira pergunta para você. Esse momento que estamos vivendo é um momento interessante e importante da história desse assunto que já vem por muito tempo. Nós podemos observar que hoje, depois de muito processo de conscientização, de campanhas, de falas, de mostrar a importância que é a tarifação, hoje vemos uma população que já está mais consciente. Boa parte da população ela já concorda com o pagamento das tarifas. Outra questão importante também, que a gente está vendo nesse projeto e depois da explicação do gestor de contratos que esteve aqui na Câmara Municipal durante as sessões desse mês, falando sobre esse projeto, sobre a questão do DEMAES ser o responsável por todo esse departamento aí que vai tomar conta de todo esse sistema que está em questão, que é uma vontade da população. A população, ela sempre teve essa vontade de que o Departamento Municipal tomasse conta de tudo isso. E já faço a pergunta para o doutor. A população, no momento, ela concorda. E estamos nos encaminhando para que o DEMAES desempenhe essa função. Porém, uma parte da população, ela, no momento, sofre consequências fortes em relação à pandemia, diante do impasse do governo federal em termos do auxílio emergencial, que não sai da velocidade que precisa, o desemprego, consequentemente, vem diante desses fatos, e boa parte da população concorda com a cobrança, porém acha que o momento não é adequado para isso. Eu gostaria de saber do senhor se, diante do cenário de pandemia, onde todos os governos precisou se adequar, inclusive em termos de tarifas, ou adiando, ou diminuindo, ou parcelando, enfim, cada esfera consegue fazer um tipo de condições para que a população não seja penalizada. Se existe um caminho para essa questão no momento. Olá, Fabrício, né? Olá, Fábio, olá, doutora Zeila. Uma honra estar aqui com os senhores. Só para deixar claro, porque há uma confusão, eu acredito, na visão de parcela da sociedade de São Simão. Uma confusão jurídica, né? No seguinte ponto. É possível não cobrar água? Não, não é possível. Eu explico por quê. Pela nossa Constituição, a água ela é um bem público da União. O que isso significa? Isso significa que o município não pode dispor livremente dela. O município tem que seguir a legislação nacional. Nesse sentido, nós temos a Lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos, que ela é do dia 7 de janeiro de 1997. É a lei número 9.433 de 97. Desde a referida lei, nenhum município pode deixar de cobrar a água. Eu acredito que é uma primeira confusão que se faça. Não há essa possibilidade.
Se a implementação da água pode haver uma suspensão, por exemplo, se aprova, isso vai se aplicar depois de, por exemplo, o comércio está funcionando normalmente, sem ser nesse sistema, pode ser feito algum ajuste assim transitório de, vamos aprovar aqui e dentro de um prazo específico aqui a gente vai iniciar, mas não pode não ser feita a cobrança. O Ministério Público do Estado de Goiás não processou o município de São Simão exclusivamente porque foi assinado um termo de ajustamento de conduta pelo antigo gestor. Termo esse que está em vigor e termo esse que precisa ser cumprido. Mas é um primeiro ponto que eu acho importante esclarecer. Não é opcional cobrar ou não cobrar água, porque a água pertence à União. Ah, mas é injusto. Não é injusto. Vou explicar o porquê que, na nossa visão, não é injusto. Fabrício, não existe nada grátis. A cobrança da água em São Simão não é que a água não é cobrada, ela é cobrada. O DEMAES tem um orçamento entre 2 e 3 milhões. O DEMAES consome boa parte do orçamento municipal. Na prática, as pessoas carentes pagam a água das pessoas ricas. É isso que acontece na prática. É isso que aconteceria, por exemplo, se amanhã São Simão falasse, nós não vamos cobrar a energia de todo mundo. Quem tem ar-condicionado, 80 ar-condicionado, que não apaga a luz, vai ter energia paga pelo aquele que economiza. E na prática é isso que a gente acontece, com uma diferença. A gente falta água em São Simão, falta água na cidade toda, falta água na casa de praticamente todo mundo, por pelo menos um período do dia. E, além disso, nós temos problema de que a água, por muitas vezes, e muitas vezes nos estudos que nós fizemos, esteve contaminada, seriamente contaminada, levando risco para a população, risco para a saúde. Lembrando que a situação da pessoa se contaminar com a água que bebe na torneira é terrível, isso não é aceitável. A água tem que sempre estar em boa qualidade e nem sempre esteve, além disso, é imprescindível resolver esses problemas. Não é uma questão opcional. O município de São Simão não vai poder falar, olha, nós não vamos cobrar água. A água ela tem que ser cobrada. E não basta só cobrar. A gente também tem que entender que é imprescindível ser feito investimentos necessários, investimento para que pare de faltar água na casa das pessoas e para que a água seja tratada. Isso é para ontem. O município de São Simão é um dos mais envolvidos do país. Hoje nós somos dos únicos municípios, acho que o único da região que tem hidroelétrica, ferrovia, hidrovia, tem um belíssimo aeroporto, estamos conseguindo trazer indústrias. Tem indústria, Fabrício, que não vem para São Simão por conta da água. A indústria precisa da água, a indústria precisa de água tratada. Nós, em saneamento básico, estamos lá atrás. São Simão não basta a gente tem que pensar nesse aspecto. Inclusive, hoje, na nossa região, a exceção de Paranaiguara, que ostenta um problema, inclusive, de ordem semelhante, historicamente, o sistema foi feito de forma semelhante. Não há outra cidade em que não se cobre água. E no país são raríssimas as cidades, e todas estão enfrentando problemas jurídicos. A partir do momento que não é realizada essa cobrança, né, pelos serviços de fornecimento e abastecimento de água e também pela coleta de esgotamento sanitário, quais são as sanções e penalidades que o poder público municipal pode sofrer? Uma das sanções, inclusive, que ela pode ser aplicada a qualquer momento, né, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é o tamponamento dos poços, que também não tem autorização para funcionar. Se amanhã a secretaria vier e tampar os poços, ela pode fazer isso a qualquer momento. É uma das primeiras sanções. Outra sanção que pode advir, notadamente medida judicial, é o município de São Simão deixar de receber recursos federais, que é aquela história. Eu até brinco e peço perdão se às vezes parecer uma analogia boba, mas eu gosto de fazer essas analogias para que as pessoas entendam, né? Eu tenho um amigo que ele fala que tem certas coisas na vida que é igual casamento, né? Você casa e vem a sogra, né? E fala isso brincando, adoro a minha sogra, mas piada à parte a gente não pode receber os recursos da União todos e a gente recebe, a saúde funciona por causa da União, a educação funciona por causa da União e falar, essa parte eu não vou cumprir. Isso não é possível, porque não é opcional. São Simão pode deixar de receber recursos à medida que deixa de executar uma lei federal, e olha que nós estamos falando de uma lei federal de 1997, né? Uma lei que ela, salvo engano, ela já completou a maioridade. Se fosse um adulto, ela já teria mais de 18 anos, né?
Certo, doutor, obrigado. Outra pergunta. Equivocadamente, grande parte da população afirma, né, que a água é de São Simão. Acho que o senhor deve ter ouvido isso aí também. Mas as águas subterrâneas que abastecem os poços do município são de propriedade do Estado e da União, como o senhor mesmo disse. Esse mesmo Estado é quem autoriza o seu uso e a exploração, consequentemente. Assim sendo, é correto afirmar que, se o Estado quiser se sentir lesado, ele pode fazer o tamponamento dos poços, como o senhor acabou de citar, e a população pode ter o fornecimento de água interrompido. Seria isso? Sim, sim. Na realidade, é plenamente possível que isso ocorra, até porque, além da não cobrança, não se outorga, né? Por conta até da não cobrança e desses problemas, não tem autorização. Para que as pessoas entendam, seria como se toda a água da cidade ela vem de um gato, né? De um gato, assim, no sentido de que não há autorização ambiental para funcionamento. É plenamente possível que se feche. Até eu acho importante esclarecer, quando se diz a água é de São Simão, existe um sentido que pode estar correto e tem um sentido que pode estar errado. O sentido que está correto é o sentido de que realmente assim a população pode gerir alguns rumos da água, discutir, e é um bem de todos, é um bem que ele não pode ser consumido de uma forma irresponsável, porque pertence a todo mundo. Mas no sentido de que o município de São Simão pode fazer o que bem entender, essa frase é erradíssima. Inclusive, os gestores também podem sofrer consequências, porque estão negando a vigência de uma lei federal. Não há essa opção de não vai se cobrar. E eu acho muito importante esclarecer isso, porque, assim, muitas vezes se passa a impressão, né? Assim, a gente sabe que São Simão acontece uma coisa curiosa, que as pessoas já estão pedindo a cobrança porque falta tanta água que as pessoas querem que cobre na esperança de parar de faltar água. Mas, assim, a gente sabe que ainda existem pessoas que dizem, ó, não se pode cobrar, mas além dessa informação ser juridicamente equivocada, é importante a gente deixar claro, o Demais cobra sim pela água. A água para o Demais não sai de graça. O valor é alto com uma diferença. Não se chega com eficiência e esse valor não é distribuído de forma igual. Por quê? O que acontece? Aquele cidadão que tampa ali, que vai escovar os dentes e fecha a torneira para não ficar ouvindo a água, aquele cidadão que ensaboa e fecha a torneira, aquele cidadão que não fica lavando rua, ele paga pelo que lava a rua, ele paga pelo que eventualmente enche piscina, que é uma coisa que não acontece em outros locais. Em outros locais costuma-se comprar água por caminhões-pipas e usar produtos para tratar a água da piscina. A gente sabe que não é o caso de todo mundo tem piscina, mas em São Simão tem gente que troca a água da piscina com a água da rua. Todo mundo paga por essas pessoas e falta água. E acreditem, a primeira coisa quando a empresa vem, quando a indústria vem na cidade, que ela olha é se tem saneamento básico. São Simão não tem, infelizmente. Nós estamos em nível aqui que, assim, em termos comparado com outras cidades da região, infelizmente a palavra pode até ser pesada, mas é vergonhosa, falta água, e isso afasta indústria, isso afasta investimentos em São Simão. O senhor acredita que o DEMAES, né, como o Fabrício Nascimento citou, é de vontade de grande parte da população que ele esteja à frente desse sistema, né? O senhor acredita que o DEMAES seja capaz de fazer os investimentos necessários e resolver esses problemas de abastecimento e distribuição da água? O senhor acha que ele tem condições de fazer isso? Olha, para ser bem sincero, conhecendo o histórico e conhecendo as finanças do município, né, assim, como promotor, eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não consiga. E a gente tem um receio muito grande, assim, para ser bem honesto, de que o Demais possa tentar assumir e repetir um histórico que, infelizmente, existe do Demais não conseguir assumir isso. O que é a parte jurídica? O Demais pode assumir isso. Existe até um TAC que prevê que o Demais possa, mas não é simplesmente o Demais falar, ó, nós vamos assumir aqui hoje, vamos. Não,
demais tem que mostrar que tem condição de fazer os investimentos para parar de faltar água na casa das pessoas. Porque senão a gente fica numa situação que só altera a cobrança e não vá. Eu não estou dizendo que o demais não consiga. Eu fui sincero ao dizer que eu genuinamente tenho dificuldades de enxergar esse sucesso por conta do histórico, porque assim, até outro ponto que eu gosto de abordar sempre que me perguntam não é o Demais pode cuidar da água, o Demais já cuida da água, o Demais cuida da água há muitos anos, né? Quando fala assim, isso tem que ser entregue, não é isso tem que ser entregue, isso está com o Demais, isso sempre esteve com o Demais, né? Assim, não é uma situação que você vai tirar das mãos de um terceiro e você vai entregar para o Demais já está cuidando. Mas assim, o município pode executar diretamente, isso é via DEMAES, nos termos do TAC que foi firmado, se provar que o DEMAES tem condição. Isso é, o DEMAES vai fazer esse e aquele investimento. Porque assim, não é só. Existem quatro problemas com a água de São Simão. E parcela deles exige investimento. Um deles é para parar de faltar água. Também existem estudos que há necessidade de trocar equipamentos, há necessidade de fazer a interligação das águas, de se instalar caixa de gêmeos, isso tudo exige dinheiro, isso precisa de dinheiro. E eu, sinceramente, não vislumbro mecanismo a princípio que o DEMAES consiga. Espero estar errado, sinceramente, né? Assim, espero que o DEMAES consiga, mas hoje, no TAC, que tem com o Ministério Público, o município tem duas opções, ou concede ou executa, mas se escolher essa opção de executar diretamente, tem que mostrar tecnicamente que isso é possível e mostrar os investimentos que vai fazer. Porque, assim, repito, é inadmissível que nós, hoje, em 2021, uma cidade que tem uma das maiores hidrelétricas do mundo, uma cidade que tem ferrovia, uma cidade que tem hidrovia, falte água. E acredite, isso afeta a vida das pessoas. Hoje, o que a população de São Simão mais reclama é emprego. Não vai ter emprego se as indústrias não vierem. E as indústrias correm de cidades que não têm saneamento básico. É o mínimo, é uma das primeiras coisas que eles olham. Só fazendo uma pequena observação, doutor, além da água, a questão da energia elétrica, né? Que é que eu ia falar agora. Né? Por favor, Fabrício. Doutor, olhando e ouvindo atentamente as suas explanações, a população de São Simão, ela tem uma experiência, está vivendo uma experiência muito amarga em relação a um serviço privado que é a Enel, que nos oferece uma energia de péssima qualidade, trazendo muitos transtornos para a população. Se futuramente esse departamento ir para o privado, não seria um risco da população ser penalizada duas vezes com serviço de má qualidade? Fabrício, então, eu acho que muito da ineficiência da CELG, né, que na verdade a CELG ela não foi só o serviço privado, houve uma privatização da CELG, né? Ela foi para a Eletrobras, depois as ações dela foram vendidas para a Enel, que é italiana, e ela foi absorvida por ela. Muito do que, na minha visão, e aqui já digo assim, mais do lado pessoal, para ajudar assim, e a conversar sobre o tema, né? Não estou expondo a visão do Ministério Público, mas a minha visão por ter estudado isso, é que um dos motivos que a concessão foi ruim, que deu problema, é porque assim, ela foi muito tardia, ela foi feita de uma forma muito errada. Se vendeu a usina de Cachoeira Dourada, depois se entregou para a Eletrobras, não dá conta, não vamos entregar, não vamos não sei o que, ficou aquele, perdão da palavra, lenga-lenga, né? Assim, a gente tem bons históricos de concessão no Brasil. Vou citar um exemplo, a telefonia. Quando se concedeu, as pessoas tinham que ficar na lista para pedir telefone. As pessoas tinham fila para pegar telefone. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Nós estamos aqui no meio de uma pandemia conversando por um sistema de internet. Estou aqui em São Simão. Nós e vocês estamos utilizando o sistema de internet de São Simão, que é excelente, né? Mas assim, existem outros históricos de boa concessão. A SPIC é uma concessão que não dá problemas. Lógico, muita gente foi contra, muita gente ainda é contra, mas assim, não se dá para se comparar, né, com o que acontece, infelizmente, com a Enel. Mas nós acreditamos que muito do que acontece com a Enel é fruto justamente de uma demora, é fruto de gestões passadas, que é aquela história, Fabrício. Se você pega uma pessoa doente, você troca o médico, a pessoa vai continuar doente, né? E assim, a CELG tem um histórico muito alto de não investimentos, né? Tinha antes de ser privatizada. A CELG foi entregue para a Eletrobras, né, com dívidas
milionárias. A Celg vendeu a Cachoeira Dourada, a usina, antes de vender, assim, fez uma situação inusitada, porque se privatizou o que gerava energia antes de se privatizar a empresa de energia. E aí ela passou a ter que comprar algo que ela não tinha que comprar. E isso gerou inúmeros problemas e um déficit muito grande. Eu acredito que é um risco que há, mas assim, a gente também tem alguns históricos de boas concessões, né? E a gente está vivenciando isso em várias áreas. A gente tem a concessão da ferrovia, da Romo, que assim que foi concedida, já se inaugurou, né? Assim, foi rápido o processo, muito mais rápido do que era antes. A gente tem agora o exemplo da BR, muita gente critica, e eu, como cidadão, até critico o fato de não ser duplicado e ter se privatizado, mas já se privatizou, né? É o que está além do nosso controle. E a gente torce para que, se isso ocorra, seja uma privatização eficiente. Mas o que são os mecanismos para fazer isso? Contratos bem feitos, multas gigantescas e existir órgãos reguladores que controlem, né? É um risco possível? É um risco possível, mas a gente, assim, eu acho que a gente não pode olhar exclusivamente um serviço que tem um histórico e que já foi entregue de uma forma, assim, abre aspas, doente, sem investimentos, né? E comparar com a situação atual de São Simão. Até porque, se São Simão tomar uma decisão errada, a gente pode repetir o exemplo da Celg à força, porque assim, do demais tentar, daqui 10, 15 anos entregar em uma situação muito pior, porque existem investimentos em estrutura que, se hoje eles são feitos, hoje você gasta um dinheiro, é igual um carro, hoje está com um problema, você gasta um dinheiro menor para você arrumar do que se você continuar com ele andando, né? E assim funciona com várias espécies de serviço público, né? E na nossa visão, pode-se gerar uma segunda Enel por um arrastamento de uma solução. Por isso que a gente exige, não que seja concessão, o Ministério Público não exige isso. O Ministério Público exige que, se for direto, tem que mostrar onde vai se tirar o investimento e o que vai se investir, porque senão a água, na nossa visão, é algo muito sério para não ser feito assim um cronograma de nós vamos investir tanto nisso, naquilo, nós vamos fazer isso que precisa, nós vamos fazer aquilo, que é assim que o povo precisa e é o mínimo que o povo espera pagando água, ter água de qualidade na sua residência e uma previsão de investimento para que não falte água e para que a gente não dependa dessas situações. E mil perdões por me alongar, né? Eu sou prolixo, mas assim, a gente também tem que observar que São Simão está vivendo uma queda de arrecadação muito grande, já estava vivendo antes da pandemia, e que isso vai afetar o fornecimento de água, porque enquanto não tem a cobrança, enquanto não tem renda, né, enquanto não gera isso, isso acaba afetando os serviços também do DEMAES, e a gente tem que se preparar fazendo bons investimentos e ter uma estrutura sólida de fornecimento de água, uma estrutura que dê conta do que São Simão precisa, não só para hoje, para daqui, quando a gente tiver com 30 mil habitantes, quando a gente tiver com 40, e é meu sonho, e falo de coração, né? Como não sou cidadão canalense, né? Ou são simoense, alguns não gostam que eu use o termo canalense, eu adoro porque remete à história de São Simão. Não sou na minha identidade, mas eu sou de coração. Eu torço para que essa cidade aqui se desenvolva tanto quanto quanto Itumbiara, que está na divisa. E acho que a gente tem potencial para daqui a uns anos ter um grande desenvolvimento econômico que depende de um saneamento. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, doutor. Doutor, eu queria fazer um comentário aqui. O senhor tem conhecimento do projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal, né? Então, ele trata da cobrança de tarifa de água e esgoto pelo DEMAES. E, de acordo com o teor do TAC que está em vigência, o DEMAES tem um prazo para comprovar a capacidade técnica. Caso venha a ser aprovado esse projeto de lei, como ficaria a situação? Porque eu acredito que se tornaria inviável a execução do projeto caso não comprove essa capacidade técnica. O que o senhor tem a dizer? A gente entende que hoje que a situação do projeto não resolve definitivamente, porque existem outros problemas, né? Como foram mencionados, mas melhora muito. A gente vê com bons olhos o projeto. Por quê? Porque a gente sabe
Inclusive, nos estudos que a Caixa está desenvolvendo, ali consta que os próprios players que olham a análise de concessão, que eles acreditam que é necessário implementar a cobrança antes de uma concessão, né? Isso é algo quase que consensual e unânime. A gente acredita que o projeto é muito bom na medida que ele melhora a situação da água. E assim como, às vezes, se chegar no segundo andar, precisa se passar por escadas, né, por melhoras paulatinas, a gente enxerga com muito bons olhos o projeto. A gente sabe que ele não vai resolver de imediato assim o problema da água, porque precisa fazer investimentos. Esses investimentos são feitos com tempo, com planejamento, com análise técnica, mas na nossa visão haverá uma melhora, isso é fato. Haverá uma melhora considerável. Desculpa, doutor. Sem problema. Doutor, a administração municipal, né, como a gente está falando aqui, enviou recentemente para a Câmara o projeto de lei 744/2021, que dispõe sobre essas tarifas. E, considerando que a Constituição Federal definiu que compete privativamente à União legislar sobre a água e que, assim, a Câmara Municipal de um município não pode legislar, por exemplo, determinando o fornecimento gratuito de água, sob pena de inconstitucionalidade, como o senhor falou anteriormente, já que o tema legislativo é pertencente à União. A minha pergunta, doutor, há realmente a necessidade desse projeto 744 tramitar na Casa Legislativa e ser levado em votação plenária pelos vereadores, ou o prefeito pode invocar a Constituição Federal e executar o mesmo sem passar pela aprovação dos vereadores? É uma pergunta, assim, extremamente complexa, porque ela é uma pergunta que, se você for olhar no direito, você vai achar várias respostas para ela, né? Existem correntes que entendem... porque o que acontece particularmente com a água e esgoto? A água é um bem mineral que não pertence ao município. Há uma legislação sólida, que é a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela prevê tudo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e essa lei que veda a existência de não cobrar, essa lei veda claramente, na verdade, assim, até para ficar claro, não é só que a Câmara não pode legislar sobre não cobrar, a Câmara é proibida, tem uma lei nacional que proíbe de não cobrar. Mas o serviço ele é concedido pelo município, né? O serviço ele é executado pelo município em sua origem. Como assim? Compete ao município fiscalizar, conceder. A maioria dos municípios do estado, inclusive, se valem dos serviços da Saneago, a titularidade ainda é do município, né? É o município que fiscaliza, é ele que olha isso. Então, a gente entende que é importante, que os vereadores discutam isso, a gente entende que é importante que a Câmara participe desse projeto e que discuta todos esses pontos, e a gente entende que, se porventura, assim, ao fim e ao cabo, a Câmara não resolver, não tem jeito, né? O Ministério Público vai entrar com uma ação e vai pedir isso judicialmente, porque nós já estamos numa situação de uma lei que ela possui mais de 20 anos, né? E ela não é cumprida. Mas, assim, é muito importante a gente não ver com esses olhos de que não precisa, e outra coisa assim, né? A Câmara precisa discutir isso, a Câmara precisa encarar isso, os vereadores precisam participar dessa discussão, precisam ouvir o povo, precisam entender também, né, da necessidade de não tomar decisões que não possam ser cumpridas, como, por exemplo, a não cobrança. Mas isso não impede que não seja discutido, que não se discuta os limites, né? E eu acho, assim, pelo menos da minha parte, né, que é fundamental a participação da Câmara. Eu acho que essas medidas de ajuizar, de forçar, elas, na minha visão, né, elas são medidas que elas são tomadas apenas quando a Câmara não resolve isso. E se a Câmara está disposta a resolver isso, para mim é o melhor caminho, é o mais democrático, é o mais legítimo,
né? E a gente acredita muito e torce para que a Câmara discuta todos esses pontos. Assim, lógico, né? Tentando se ater aos pontos jurídicos, aos pontos técnicos, né? E inclusive explicando para a população. Não é o vereador que está cobrando, né? Não é o prefeito que está cobrando. Tem lei nacional. Essa legislação ela tem que ser cumprida e até para passar essa mensagem, né? A lei ela é sobre todos, né? É, a lei não é só sobre determinadas pessoas. O prefeito tem que cumprir a lei, a Câmara tem que cumprir, eu tenho que cumprir, o juiz tem que cumprir, todo mundo tem que cumprir, né? E, inclusive, passa uma imagem ruim. Quando a gente ignora uma legislação federal, passa uma imagem ruim, inclusive, para entes públicos, para entes privados que queiram investir, né? Acredite, assim, eu já conversei com pessoas que às vezes escutam como que a água em São Simão e falam, não, mas não é assim, falam, é assim. Não, não é possível. A gente precisa profissionalizar isso, a gente precisa cobrar, a gente precisa tarifar, medir, ser justo. Se for implementar tarifa social, excelente, mas que seja tarifa social para quem precisa mesmo, e que a gente pare de faltar água, né? E que ela chegue com qualidade, com licença ambiental e tudo certinho, como são nas outras cidades do estado, né? Doutor, olhando atentamente aí as suas explicações, lá no início o senhor inclusive já esclareceu a minha primeira dúvida a respeito de ser imediato ou não. O senhor disse a respeito de fazer todas as aprovações necessárias e no momento, mais à frente, implementar devido ao período de pandemia que estamos vivendo. O município de São Simão se divide em Conceição e o Demaes pelo seguinte fato. O Demaes espera-se que seja tarifas mais baixas e a concessão traria tarifas mais altas, semelhantemente ao que acontece com a Enel, que quando era CELG, as tarifas eram mais baixas e hoje as tarifas são bem altas, né? Então, um dos receios da população nesse sentido, também no que diz respeito à concessão. A respeito dos prazos, que o senhor havia comentado e a doutora também comentou, o Demaes, seria possível, futuramente, o Demaes ter uma certa tolerância em termos de prazos, por ser algo municipal que ainda precisa aprender a fazer da forma que precisa, e é um anseio da população, e a concessão traria efeitos mais imediatos, ou o tratamento do Demaes e a concessão seria iguais? Então, o que acontece? Até considerando esse primeiro ponto da questão da cobrança de tarifa, né? Por exemplo, os municípios, se fala em concessão a Saneago, né? Por exemplo, mas a concessão a Saneago, para citar algo que o Estado conhece bem, porque a maioria dos municípios entregou a sua água para a Saneago, né? O caso, por exemplo, de Cachoeira Alta, que está perto, é o caso de Quirinópolis, teve uma discussão judicial, está tendo, inclusive, se retoma, se não retoma, se passa para um terceiro, né? Enfim, mas a Saneago, ela é um órgão estadual. A Saneago é uma autarquia, ela não é uma execução por um ente privado. E a tarifa da Saneago é considerada cara, né? E, por exemplo, a Caixa está promovendo estudos em São Simão, que a Caixa está promovendo esses estudos, isso é conhecido há muito tempo, né? Foi apresentado, inclusive, parcela deles em audiência pública, e a Caixa chegou a apresentar alguns resultados. As estimativas deles é que a concessão cobraria algo ali em torno de 60% do preço da Saneago para fornecer mais serviços que a Saneago, porque forneceria também a coleta de resíduos sólidos, né? Então, assim, não necessariamente, Fabrício, o serviço concedido é mais caro do que o serviço não concedido. Por quê? Existem alguns outros fatores que contam, né? Por exemplo, vou te citar um exemplo. Você tem uma empresa que ela faz saneamento em 20 cidades, em 25 cidades. Às vezes ela tem um engenheiro que cuide de uma parte X, que ele consegue olhar todas aquelas cidades. Ele consegue comprar aqueles equipamentos de uma forma mais barata, porque já compra a um nível global, né? Existem vários fatores que integram o preço, e não necessariamente o Maes vai cobrar necessariamente mais barato do que um ente privado. Isso não há uma correlação necessariamente verdadeira. Eu acho que depende muito de como a concessão é feita. Se a concessão é feita e como que se calcula o preço. E nesse ponto, né, assim,
Não conheço todos os aspectos técnicos do projeto da Caixa, mas pelo menos nesse ponto de modelagem de preço é sensacional, porque prevê mais serviços do que a Saneago gera para o Estado e uma tarifa bem menor, e prevê investimentos milionários e prevê que esses investimentos sejam feitos com data certa. Em tanto tempo tem que fazer isso, em tanto tempo tem que fazer aquilo, e a concessionária ela é punida. Ela não recebe se ela não fizer isso. Ela não pode iniciar a cobrança. É mais ou menos o que aconteceu, e a gente está vivendo isso na prática, na rodovia, né? A Ecovia só pode começar a cobrar depois que eram feitas determinadas medições. Tanto se começou um pedágio, depois se começou outro, né? O serviço de concessão, quando bem feito, ele é feito dessa forma, né? E sobre esse ponto, né, se teria uma tolerância com a concessionária, que não tem com o demais, na verdade, assim, nós, do Ministério Público, o que a gente exige do município é a adoção de uma solução efetiva e potencialmente efetiva, né? Assim, não é que exista uma tolerância maior para a concessão do que para o demais. Na verdade, acho que até há, porque assim, o DEMAES, repito, o DEMAES está historicamente há muitos anos já cuidando disso, né? E não conseguiu resolver. Mas assim, não há isso. Agora, o que a gente exige é que assim como se uma concessão for feita, ela precisa apresentar o tanto que ela vai investir, os momentos que ela vai investir e um cronograma de como que isso vai acontecer. O DEMAES precisa fazer a mesma coisa, né? Assim, e cumprir, né? Mas, assim, a gente tem bastante reserva porque a gente sabe que os investimentos que São Simão precisa são altos, né? Para parar de faltar água. E a gente tem muito receio de que uma execução direta não faça esses investimentos e possa chegar a uma situação que o cidadão seja pior. Por exemplo, a do cidadão ter que pagar e não ter água. Que acredito que todo mundo vê essa situação com pior olhos do que pagar e ter a água bem tratada, com investimento, com certeza que não vai faltar, com concessionária para cobrar na justiça e executar, porque é assim, né? Se eu estou na minha casa e ela falta água e não se resolve dentro de um prazo, se aciona essa concessionária. Com previsão de multa, do DEMAES aplicar multa, o DEMAES pode se tornar o ente regulador. É plenamente possível que isso aconteça com o DEMAES, né? E o município de São Simão, independentemente do que fazer, porque também a concessão, ela não é assim, toma que o filho é teu, né? Ela é assim, ó, o filho ainda é meu, eu estou fiscalizando aqui, eu estou multando, eu estou acompanhando, eu estou exigindo isso, né? Então, de todo modo, o município de São Simão não se livra 100% de responsabilidade em nenhuma ocasião e precisa agir para garantir isso, independentemente da situação. Mas não é que exista uma tolerância diferente, é que, assim, com relação ao Ministério Público, a gente já espera, desde o TAC, uma apresentação de uma solução efetiva. Lógico que a gente tem intolerância com algumas coisas, que a gente sabe que teve uma pandemia, essa pandemia não se pode fazer muitas coisas, né? Por exemplo, é mais difícil concluir estudos, é mais difícil apresentar pontos, a gente sabe dessa realidade. Mas, assim, a gente também sabe que, poxa vida, nós já estamos aí, a Lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela já vai fazer aí, vai se completar os seus 24 anos, né? A gente precisa adequar São Simão a essa realidade, inclusive para o bem da população, não é nossa vontade de modo algum. E acredite, assim, né? E peço perdão, pessoal, eu sei que eu converso muito, né? Às vezes eu me empolgo aqui nas respostas e fico até à vontade para interromper, se entenderem que é o caso. Mas esse dinheiro do DEMAES, ele pode ser investido em muitas áreas. A água hoje ela não é gratuita, ela é paga por todo mundo, independentemente da quantidade de consumo. Doutor, o senhor citou um exemplo aí bem interessante com relação a Ecovias, de que a cobrança pelo pedágio iniciou a partir do momento que cumpriu alguns prazos e algumas determinações. Me veio à cabeça, com relação ao DEMAES estando à frente, né, da cobrança nesse momento, digamos que o projeto 744 ele seja aprovado e a prefeitura passe a executá-lo. E, de acordo com o projeto, primeiramente, todos pagarão uma taxa, algo aproximadamente próximo a R$ 35. E, a partir do momento que ocorrer a hidrometração, vai pagar sobre o consumo, né? E a minha pergunta
é a seguinte: alguns bairros, né, vai haver a facilidade, vai ocorrer com mais, digamos, facilidade essa hidrometração. Outros, não. Eu cito, por exemplo, o residencial CEMIG, que tem um problema crônico lá, que é de conhecimento de todos. O DEMAES teria que fazer um investimento para desmembrar as casas lá. E isso levaria tempo, investimento, como o senhor mesmo citou, e nós sabemos. Determinadas pessoas não seriam penalizadas pagando pelo consumo e outras estariam pagando ainda os R$35, digamos, até esse investimento ser feito, ou o DEMAES teria um prazo para poder chegar a fazer esses investimentos? Uma parte da população não seria penalizada e outra beneficiada? Fábio, essa é uma preocupação minha também. É uma preocupação nossa, porque, assim, até para que fique bem claro, no cenário ideal, ele não é de cobrança por tarifa estimada e mínima, ele é de medida no sentido de que quem consome pouca água tem que pagar pouco. Quem consome muita água tem que pagar muito. É esse o cenário ideal. A gente comunga desses mesmos receios. A gente, assim, eu sei por ter conhecimento que o projeto da Caixa previa inicialmente era um pouco diferente, né? De ter de hidrometrar e aí ter um prazo educativo. Eu acho que até tem isso no projeto, né? Eu estava lendo o projeto, também tem isso, mas já cobraria inicialmente um valor. Ao que me parece, assim, e não sou a pessoa mais indicada para dizer isso, porque, assim, eu não fiz nenhum dos dois projetos, eu estou só de longe acompanhando e exigindo a resolução do problema. Mas, assim, me parece que o DEMAES tenta levantar recursos para hidrometrar, até porque tem essa dificuldade, né? E até, assim, eu vejo muito isso, que o DEMAES tenta e está tentando ver se consegue fazer algo nesse sentido, né? Mas, assim, eu sinceramente não sei. Eu acho que a cobrança ela é melhor do que a não cobrança. Eu acho que começar imediatamente é melhor do que não começar, até porque a gente precisa aprender a pagar água, a gente precisa aprender que a água tem valor econômico. Isso é um processo importante. Mas, assim, você citou uma coisa que é fato: para hidrometrar, vai se precisar de investimentos caros, né? Não só o hidrômetro, né? Mas, assim, existe, por exemplo, os estudos que a Caixa fez, esses estudos eles foram analisados pela CATEP. A CATEP é um órgão nosso de engenharia independente do Ministério Público, né? Ele é um órgão de análise pericial técnica que, assim, se eu falar para o engenheiro da CATEP, não faz isso, não faz aquilo, ele até me bate, né? Mas, brincadeira à parte, é absolutamente independente, né? O engenheiro ele tem liberdade para dizer o que ele bem entende. Mas a CATEP concordou com a Caixa, no sentido de que São Simão, por exemplo, precisa interligar as águas. Como assim interligar as águas? Vou citar um exemplo clássico aqui para vocês. Interligar as águas todas em uma caixa gêmea, porque hoje como que funciona o sistema de cloração em São Simão? São Simão tem pontos de bombinhas de cloramento em cada um dos poços. E às vezes estraga, às vezes não dá nem para acompanhar daquele tanto, e já teve alguns problemas, né? Assim, que fique bem claro, a gente não está criticando quem está atualmente, a gente não está fazendo isso, até porque, inclusive, me parece que houve uma melhora nas análises, né? Uma melhora considerável. Mas, assim, o que, inclusive, foi discutido nas audiências públicas pelos técnicos, e notadamente pela CATEP, é que esse sistema ele é muito artesanal. Ele não é indicado para uma cidade do porte de São Simão e da estrutura de São Simão. E que São Simão precisaria fazer caixas gêmeas e essas caixas gêmeas recebendo toda a água da cidade e tratando ela. Por quê? Porque, por exemplo, como hoje o consumo é alto e já sai da bomba, já pinga gotinha, não tem tempo dela ter um grande contato e desses produtos trabalharem para gerar uma água de qualidade. Fora que, quando a água da cidade for interligada, que é o que os engenheiros da Caixa entenderam e os engenheiros da CATEP concordaram, quando isso acontecer, vai parar de faltar água na cidade, assim, igual é hoje, né? Hoje, por exemplo, aqui na minha casa agora não tem água, em hipótese nenhuma. Eu acho que eu nunca tive água às 10 horas da manhã, enquanto morador aqui de onde eu estou, né? Mas, assim, é fundamental que sejam feitos esses investimentos, até para que pare de faltar água, e a gente tem receio é o maior receio nosso. Por isso que o Ministério Público exige, nos termos do TAC,
que se o DEMAES assumir, tem que ser apresentado o cronograma de investimento, e ele tem que mostrar a capacidade técnica, orçamentária e financeira, porque não é assim, não é tão simples, né? É um negócio muito sério que envolve todo mundo, né? Fábio, perdão aí por eu me alongar, eu já passei situações aqui em São Simão, e assim, eu falo em primeira pessoa aqui, não é porque eu acho que os problemas que eu vivo, é porque assim, nós passamos situação em São Simão de faltar água para dar descarga. Acho que quase toda a cidade já passou por isso, de ter que pôr em potinho e tomar banho em cuia. Ou às vezes a pessoa. Isso é inaceitável, isso é inaceitável. A gente não pode passar por isso. Assim, isso fere a dignidade das pessoas, né? Isso é muito ruim. E a gente não pode correr o risco de ter água contaminada, porque é o que a gente ingere em comida, isso gera bactéria, né? A gente, quem nunca ouviu falar em São Simão de surtos de diarreia, que de vez em quando acontece, né? Assim, é um assunto que eu acho até que deveriam ser promovidos estudos, para a gente conseguir entender o tanto que isso afeta a qualidade das nossas vidas. A gente não sabe que tanto que ingerir coliformes em quantidades que não são apropriadas para seres humanos causa longo prazo de câncer, de outras doenças graves. Isso é muito sério, né? A gente tem que trabalhar com rigor científico e garantir que tem uma água de qualidade, que tem um investimento do tanto que precisa ter e que isso chegue na casa do cidadão. E por isso que o Ministério Público, a gente não é contra a execução direta, mas assim, a gente entende que ela tem que cumprir os mesmos requisitos que a concessionária tem. O que é? Ter investimento, ter cronograma de investimento e prever como que isso vai ser feito. Isso é muito sério, né? Isso envolve a todos nós e envolve a nossa dignidade, né? Envolve a nossa saúde. Doutor, muito obrigado, foi bastante esclarecedor, né? Pelo menos da minha parte, né, estou satisfeito. O Fabrício? Doutor, obrigado aí pelas suas explicações, né? Já é a terceira vez que a gente se fala hoje, uma entrevista um tanto diferente, né? Que a gente tem costume de fazer lá via rádio, né? Mas a Câmara Municipal me fez o convite para estar aqui falando com o senhor. É sempre muito satisfatório falar com o senhor e ouvir atentamente suas explicações. A honra é toda nossa e eu agradeço a você, Fabrício. Eu sei que faz um trabalho excelente aí na Rádio Formato, né? Sou ouvinte da Rádio Formato e também queria agradecer a você, Fábio, a doutora Zila, a todos os vereadores, a presidência, né? E saiba que o Ministério Público sempre está de portas abertas para explicar as questões para a população, a visão do Ministério Público sobre esses pontos. E a gente está na torcida também para que isso se resolva da melhor forma possível e nós estamos sempre abertos. Podem contar conosco sempre que precisarem. É uma honra.